Estava ouvindo um podcast a respeito de uso problemático de rede social e outras coisas. E eu percebi o quanto que eu tô cometendo esses usos problemáticos. É um pouco complicado falar a respeito disso. Eu tô tentando apenas documentar um pouco. Hoje é o primeiro dia que eu vou tentar começar a ter um certo comportamento de um certo detox desse mal que são as redes sociais, jogos e outras situações assim mais de obtenção fácil de prazer, digamos assim. E falar pra vocês, deletar jogos, deletar rede social, por mais que às vezes a gente não use tanto assim, é uma coisa que parece que algo em nós acaba morrendo. E vou falar pra você, por mais que isso seja um tanto difícil no começo, e hoje tá sendo apenas meu primeiro dia sem isso, porque era compulsivo. Eu acordava, já ficava num brain rot ali de rede social, de outras coisas, e não fazia nada, não levava a nada, era apenas ficar utilizando. Não tinha, digamos assim, um intuito específico, era só ficar perdendo tempo mesmo. E agora eu tô nessa primeira manhã, morning after, digamos assim, e ao mesmo tempo que eu sinto assim um certo vazio, digamos assim, eu também tô sentindo um pouco de energia, um pouco mais de disposição. Fazia tempo que eu não fazia simplesmente uma caminhada antes de dar 6 horas da manhã. E pode ver, ó, aqui é um local que as pessoas vêm para se exercitar, enfim. E eu peguei ele totalmente vazio. Por quê? Porque talvez seja algo que ninguém faça, ou poucas pessoas façam. Ah, mas nossa, você reinventou a roda, você está caminhando de manhã, uau. Ok. Só que, novamente, quantas pessoas estão fazendo isso agora? E eu não estou fazendo isso por ter ficado convulsionando em crise, que você já vê algumas pessoas lá embaixo fazendo caminhada, enfim. Só que ainda são poucas. E quando você consegue ter esse tipo de entrega, digamos assim, já é uma situação muito gratificante. Então eu estou apenas fazendo esse vídeo. Como poucos de vocês devem ter visto aí, eu não tenho muitos vídeos, não tenho muita experiência nisso. Espero começar e ter mais fluidez nisso. Mas não vou fazer vídeo todos os dias. Mas eu estava vendo esse podcast, se eu não me engano o autor é Jonathan Haidt, se eu não me engano. E ele estava falando quanto à obtenção de prazer fácil. Vou abrir o jogo aqui, pornografia, jogos, scrolling, né, ficar aquela passando histories para cima, enfim. O quanto que isso ao longo da nossa vida pode ser maléfico, né, pra gente ter, digamos assim, um sistema de recompensa muito mimado. E como muitas vezes isso não é uma boa ideia, até porque faz com que a gente se sinta, digamos assim, anedônico, com situações assim de não querer mais fazer as coisas, de melancolia, enfim. E eu sempre fui uma pessoa que gostei muito eu queria ficar muito jogando, né, desde pequeno. Mega Drive, Nintendo 64, Play 2, enfim. Agora depois de PC Gamer aí ficou pior ainda. Mas essa não é uma coisa que eu recomendo pra ninguém.
pelo menos não da forma que eu praticava, porque realmente quando a gente tem assim uma comportamento problemático com isso, a gente acaba deixando que o nosso sistema de recompensa não fique muito bem calibrado. E enfim, estou fazendo apenas essa abertura aí para vamos ver como é que eu me saio, né? E aí, recobrando o raciocínio aí, esse autor, o Jonathan Haidt, ele falou de que algumas vezes pode ser interessante até a internação para alguns jovens, dependendo. E eu fiquei curioso com isso, eu sou psicólogo e quando a gente pensa em internação, a gente está falando de uma coisa muito grave. E quando eu fui ver um pouco do que ele falava a respeito de internação, era literalmente a internação, o confinamento, né, em clínicas. E eu acho isso um tanto sério. Obviamente ele deve estar falando de uma realidade de uma pessoa que está muito mais grave que isso. Mas ele falou que quando a pessoa está internada, o jovem no caso, adolescente, enfim, ele depois de uns 15, 20 dias ele consegue, segundo ele, né, ser a pessoa, o filho doce novamente que ele costumava ser. E eu vou resolver fazer isso comigo. Eu não vou me internar numa clínica, obviamente, mas eu vou tentar experienciar esse jejum, né, que é uma coisa que está até bem comum, esse jejum dopaminérgico, de ficar totalmente sem redes, porque não estava me agregando absolutamente nada. Tentar ficar sem jogos, porque também não estava me agregando muita coisa. E ver o que acontece, né? Porque novamente, eu estava com um uso muito problemático disso. Problemático, novamente, porque eu fazia isso de uma forma muito compulsiva. Fazia isso de uma forma assim, eu estava atendendo paciente, aí quando não tinha paciente, aí eu pegava e já abria um jogo assim, já começava um jogo. E não tinha assim aquela entrega, aquela diversão, era apenas uma compulsão, sabe? Um binge, né? Tipo tava entediado e começava a fazer alguma coisa só para me distrair. E como eu bem aplico isso para os meus pacientes e venho estudando mais a respeito, experienciar o tédio é uma coisa que é muito interessante para a gente fazer. Por quê? Porque a vida é assim. A vida vai ter situações de tédio, a vida vai ter situações de desconforto, digamos. Quanto mais a gente treina isso, quanto mais a gente experiencia situações mais naturais e deixa certos artifícios de lado, como jogos, rede social, essas coisas, mais forte, resiliente, resistente a gente fica em relação a situações de desconforto que serão, digamos assim, iminentes, serão inevitáveis na nossa vida. Então, novamente, ontem eu excluí todas não, só deixei redes sociais profissionais, que eu recomendo muito que se você só tem rede social para uso profissional, porque pensa comigo, qual que é o sentido de você ficar olhando o que a outra pessoa está fazendo? Eu já até trato isso com muitos pacientes, de por que você iria ficar, digamos assim, vou dizer cobiçando, mas observando o quão perfeita a vida da outra pessoa é. Se você quer ter uma interação com alguém, tente ter isso da forma mais clássica e natural possível. Convida um amigo para sair, convida para tomar uma cervejinha, sei lá o quê. Mas não fica nessa de clicar, rolar para cima, não sei o que lá, interações rápidas, vamos direto ao assunto, não sei o que lá. Hoje em dia você manda um áudio de 2 minutos para um amigo aí, dependendo do amigo. Ele já se irrita porque, você está falando demais, sei lá o que. Mas enfim, hoje é o primeiro dia.
Tô mais energizado, tô mais disposto, tô fazendo um vídeo, coisa que eu não imaginei estar fazendo hoje. Geralmente eu busco me preparar bastante, até porque falar aqui de frente para as pessoas, assim, para qualquer um poder ver, para alguém poder me sacanear ou coisa parecida, não é uma coisa que eu costumo me preparar tão rápido, tão fácil assim. Mas novamente, estou aqui. É isso aí, meu nome é Diego, novamente sou psicólogo, como falei para vocês. E tô começando aí nessa jornada aí de vídeo, essas coisas, vlog, falar de opinião. Logo menos espero aí estar podendo viajar também, fazendo um monte de vídeo sobre viagem, enfim. E se gostou é isso, compartilha aí, clica, curte e bora pra cima.